Heraldo de no ano seguinte, a República Dominicana declarou sua independência na Guerra de Independência Dominicana. Em 1847, o general Faustin Solon se tornou e se aproveitando da sua popularidade, ele se proclamou imperador em 1849, se tornando o imperador Faustin I, dando origem à segunda Império do Haiti. Em 1859, ele foi deposto pelo general Nicolau e se tornou presidente da República do Haiti, e não teve resultado em 1867, quando foi substituído por Sylvain Sarney. Sarney governou até 1869, quando foi deposto por um golpe de Estado e executado por coração, e foi substituído por Jean Sargent. A partir desse momento, o governo haitiano presenciou transições pacíficas de poder, o que contribuiu para melhorar a economia do país e a condição do povo, e o Haiti entrou em um longo período democrático de paz e desenvolvimento. Em 1879, Luiz de Salomão, considerado um dos líderes mais capazes do Haiti, assumiu o poder. Ele fundou o Banco Nacional do Haiti e instituiu o primeiro sistema postal do país. Em 1888, Salomão transferiu o poder de forma pacífica para Pierre Canal, e os últimos anos do século XIX foram marcados pelo desenvolvimento de uma cultura intelectual haitiana. O desenvolvimento das indústrias de açúcar e vinho perto de Porto Príncipe fez do Haiti durante algum tempo um modelo de crescimento econômico para os países latino-americanos. A comunidade alemã passou a se integrar na sociedade haitiana mais do que qualquer outro país. Vários alemães se casaram com membros das famílias mais proeminentes do Haiti e se tornaram os financiadores de inúmeras revoluções, emprestando dinheiro para facções políticas concorrentes. Então, entre 1910 e 1911, o Departamento de Estado substituiu o Banco Nacional da República do Haiti como o único banco comercial do país. Em 1915, Vilbrum Sanne estabeleceu uma ditadura no país e enfrentou uma revolta que matou 167 presos políticos que pertenciam a famílias de elite. Nesse ano, respondendo às reclamações de bancos americanos com os quais o Haiti havia se endividado, os Estados Unidos ocuparam Haiti e se tornou um protetorado norte-americano. Em 1919, teve início uma revolta liderada pelo líder nacionalista Charlemagne Perrault para libertar o Haiti, mas Perrault foi morto no ano seguinte, marcando o fim da revolta que terminou com um número que pode chegar a 15 mil vítimas. Os Estados Unidos assumiram o controle sobre a administração aduaneira, sobre as obras públicas e sobre o serviço de saúde pública, e várias reformas foram realizadas. A ocupação dos Estados Unidos chegou ao fim em 1934 e, nesse ano, o presidente Estênio Vicente aproveitou a relativa estabilidade mantida pelos militares para ganhar o poder absoluto. Em 1941, ele demonstrou a intenção de concorrer a um terceiro mandato, mas a oposição dos Estados Unidos a uma prorrogação do mandato fez ele ceder o cargo a Antoine Scott. Scott reprimiu seus oponentes, censurou a imprensa e obrigou o legislativo a conceder a ele amplos poderes. Ele tratou de todas as questões orçamentárias sem a sanção do parlamento e preencheu as vagas legislativas sem convocar eleições. No início de 1946, ele prendeu os editores marxistas de um jornal chamado La Rocher, e isso resultou em greves estudantis e protestos de sua posição se tornou insustentável e ele renunciou ao cargo em 11 de janeiro. O governo foi assumido por uma junta chamada de Comitê Executivo Militar, liderada pelo coronel Frank Lavalde até a eleição do advogado do Marçais Estimé em 16 de agosto. O Marçais Estimé sempre demonstrou uma preocupação genuína com o bem-estar do povo. Ele expandiu o sistema escolar, incentivou a criação de cooperativas rurais e aumentou a representação dos negros das classes média e baixa no setor público. Mas em 1950, ao tentar manipular a Constituição para prolongar o seu mandato, ele foi enviado pelo exército para o exílio na Jamaica e substituído pelo militar Paul Eugène Magloire. O governo de Magloire foi marcado pela corrupção. Ele controlou o monopólio do cimento, do sabão e outros produtos.
Além disso, ele e outros funcionários construíram mansões imponentes. Assim como os presidentes anteriores, ele não respeitou a data de término do mandato, levando a protestos que fez ele fugir para a Jamaica em 1956. Após a queda de Manoá, o Haiti passou por um momento caótico até mesmo para os padrões haitianos, tendo 3 presidentes provisórios. Um renunciou ao cargo e 2 foram depostos pelo exército. Então, em outubro de 1957, o político François Duvalier, também conhecido como Papa Doc, assumiu a presidência e deu início ao período Duvalier, o período mais sombrio da história do Haiti. Papa Doc estabeleceu uma ditadura combinada com a violência contra adversários políticos e seu regime é considerado um dos mais repressivos e corruptos dos tempos modernos. Em 1963, ele entrou em conflito com o presidente dominicano Juan Bosch, quando ele forneceu ajuda e asilo aos haitianos exilados que trabalhavam para derrubar seu regime. Em 1964, ele se proclamou presidente vitalício do Haiti. As políticas de Duvalier levaram à imigração maciça de pessoas instruídas, aprofundando os problemas econômicos e sociais do Haiti. Estima-se que cerca de 30 mil haitianos tenham morrido durante o seu governo. Em 1971, François Duvalier morreu e a presidência foi assumida por seu filho Jean-Claude Duvalier, também conhecido como Baby Doc. Sob o governo de Duvalier, o Haiti continuou a declinar. Ele deixou os assuntos administrativos nas mãos de sua mãe Simone Duvalier, que permanecia através de esquemas fraudulentos. Seu regime de governo levou o país a uma crise provocada pela pobreza endêmica, que resultou em uma rebelião em fevereiro de 1986, forçando Jean-Claude a renunciar e fugir para o exílio. Até 1990, o Haiti foi governado por uma série de governos provisórios. Nesse ano, um padre católico chamado Jean Aristide foi eleito e se tornou presidente do país. Só que as políticas populistas radicais de Aristide e a violência de seus grupos de apoio alarmaram muitos grupos da elite do Haiti. Então, em setembro de 1991, ele foi deposto que colocou novamente um governo militar no país. Cerca de 5 mil pessoas perderam suas vidas durante o golpe que criou um êxodo em grande escala de refugiados para o entre 2 presidentes eleitos democraticamente na história do Haiti. Em maio de 2000, Aristide foi eleito para mais um mandato em uma eleição contestada que fez os Estados Unidos e a União Europeia cortar ajuda ao país. Em 2004, protestos contra Aristide levaram a confrontos violentos em Porto Príncipe que causou várias mortes e levou Aristide ao Haiti. O governo foi assumido de forma provisória pelo político Bonifácio Alexandre, e solicitou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a intervenção de uma força internacional para a manutenção da paz no Haiti. Em fevereiro de 2006, as eleições presidenciais o príncipe foi atingido por um terremoto devastador de 7 graus na escala Richter, seguido por tremores secundários que devastou a capital do país. Cerca de 1.600.000 haitianos ficaram desabrigados e, de acordo com a estimativa do governo, mais de 300.000 pessoas perderam suas vidas. E ainda em 2010, o país foi atingido por um tsunami de obra, outro grande desastre para a sofrida população do país. Em 2011, o ex-músico e empresário Michel Martelly assumiu a presidência e riscos competitivos também foram significativamente. Além disso, ele os paralelos dos em 2020, o Juvenal o Caravana da Mudança. Esse projeto visava revitalizar as indústrias e fevereiro de 2021, em meio a uma disputa pelo mandato presidencial, onde os grupos exigiram que Maurício demonstrasse, alegando o término do seu mandato. Ele se recusou a deixar o cargo por mais um ano de mandato
contrato e foi morto em 7 de julho. Em 21 de julho, o cirurgião Ariel Henry se tornou presidente interino em julho de 2022, tiveram um curso profundos e grandes levagens internacionais do príncipe, fazendo com que milhares de famílias tivessem que se esconder dentro de comida ao lado. Menor IDH do mundo. E essa é a história do Haiti. Esse país caribenho tem um dos únicos países independentes da América, junto com o Canadá, que tem o francês como língua oficial. Se você gostou do vídeo, não está. Localizado no norte da América do Sul, formado pelo Oceano Atlântico ao norte e fazendo fronteira com o Suriname a leste, com o Brasil ao sul e com a Venezuela, com aproximadamente 200.969 km², o terceiro menor estado da América do Sul e o terceiro maior país, e com uma população de cerca de 230 habitantes, o país menos populoso do Sul, o centésimo país mais populoso do mundo e o 19º menos povoado do planeta. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse pequeno país sul-americano, que foi uma das inúmeras colônias do Império Britânico pelo mundo e é o único país da América do Sul que tem o inglês como língua oficial. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Os primeiros habitantes da região da atual Guiana foram os povos nômades vindos da América Central e que chegaram na América do Sul por volta de 2 mil anos atrás. Alguns dos grupos se originaram no interior da América do Sul e migraram para o norte. Os Arawakis foram os primeiros a chegar no território da atual Guiana, onde desenvolveram uma sociedade de agricultores, caçadores e pescadores. Mas a tranquilidade da sociedade Arawak foi perturbada pela chegada dos hostis caribes, que se deslocassem pelas ilhas das pequenas Antilhas. Os primeiros europeus a estabelecer ao estabelecer nas margens do rio Pomerânia a colônia de plantação de Pomerânia. Em 1594, o explorador inglês Walter Raleigh ouviu falar de uma cidade de ouro na América do Sul e no ano seguinte ele explorou o que hoje é a atual Guiana e o leste da Venezuela. Em 1596, Walter Raleigh voltou para a Inglaterra e publicou um livro chamado de A Descoberta da Guiana, onde faz um relato da sua viagem e conta de forma exagerada o que havia descoberto. Nesse mesmo ano, a colônia holandesa de Pomerânia foi destruída por índios e espanhóis locais. Os colonos fugiram para uma ilha chamada de Porto Real no Rio Sul, onde em 1616 construíram um forte chamado de Forte Belgrano e o habitat chamado de Forte Porto Real, o governo britânico
posto comercial deceptivo e a empresa passou a administrar a colônia. Em 1627, os holandeses fundaram o Concordia Colônia de Berbice, uma que participava nas tendências de controle da Companhia Holandesa das Índias Orientais, e em 1745, no Rio de Merara, fundaram a colônia de Donorado. À medida que a produtividade agrícola das colônias holandesas aumentava, surgiu uma escassez de mão de obra. As populações indígenas estavam mal adaptadas para trabalhar nas plantações e muitas pessoas morreram de doenças introduzidas pelos europeus. Além disso, os primeiros colonizadores holandeses expulsaram os índios das suas terras e aqueles que eles não conseguiram, eles acabaram exterminando. Então a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais se utilizou para a importação de africanos escravizados e rapidamente se tornaram um elemento-chave na economia colonial. Embora os escravos africanos fossem considerados um elemento essencial da economia colonial, as suas condições de trabalho eram brutais. A taxa de mortalidade era elevada e as condições sombrias levaram a mais de meia dúzia de rebeliões lideradas pelos escravos. Em fevereiro de 1763, teve início a revolta dos escravos de Berbice, entre africanos escravizados liderados por um homem chamado que possuíram o controle da região e conseguiram libertar cerca de 3.000 escravos. A Venezuela está localizada no norte da América do Sul. É o quinto país mais populoso do continente, com aproximadamente 28 milhões e 500 mil habitantes, e o sexto maior em extensão territorial. Vovó, eu preciso. O que foi? Cadê a base? O quê? Vou pegar essa base aqui, tá? Eu tava procurando a base. Que isso? O que você quer? Carregar meu telefone. Ah, vê se... E como chegou no difícil momento atual. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal. As primeiras evidências de ocupação humana na região da atual Venezuela são de aproximadamente 15 mil anos atrás, de acordo com a datação por radiocarbono de fragmentos de caça como pontas de lança, por exemplo. Ao longo do tempo, caçadores-coletores começaram a recorrer a outras fontes de alimentos e passaram a ocupar a região, estabelecendo as primeiras estruturas tribais. Alguns povos se destacaram, como os caribes, os arawakes e os cumanagotos, mas além desses, outros povos indígenas também se desenvolveram na região, cada um com sua língua e cultura própria. Funcionou. Tanta diversidade cultural, aparentemente não houve Tô conseguindo conflitos já, entre os se povos foder. durante a era Não, é porque pré-colombiana. isso aí é meio Também houve o fraquinho. desenvolvimento de uma grande civilização. Me dá isso aí, formação de usa algum então estado do ou outro, reino. branco. Tá. Estima-se que no século XV, cerca de meio milhão de pessoas viviam Lá na não região tem da outro Venezuela. não? Na gaveta? e Onde tem não. um preto lá? Era a sociedade Não, mais não cabe. desenvolvida nessa época. Não Eles cabe. possuíam aldeias permanentes pré-coloniais, Não, já sei, mas não de cabe. pedra e madeira e telhados feitos de palha. Possuíam tanques de armazenamento de água, viviam de plantações e eram bastante pacíficos. Em 1498, durante a sua terceira viagem para a América, Cristóvão Colombo chega na Península de Palha, mas é apenas no ano seguinte que uma expedição liderada pelo navegador espanhol Alonso de Ojeda começa a explorar a região. Segundo a versão popular mais aceita, durante essa expedição, o explorador italiano Américo Vespucci, que fazia parte da tripulação, se lembrou de Veneza ao avistar as palafitas na área do lago Maracaibo e chamou a região de Venezuela, que significa Pequena Veneza, e na versão espanhola passou a se chamar Venezuela. Em 1502 é estabelecido o primeiro assentamento permanente da América do Sul, que se tornou a cidade de Cumaná. A partir de 1508, os espanhóis passaram a explorar intensamente as ostras perlíferas nas ilhas Cubago e Margarita, na costa da Venezuela, e o comércio de pérolas se tornou a principal atividade da região. Pelo fato dos povos indígenas possuírem tecnologia muito básica no momento da chegada dos colonizadores espanhóis e por não terem desenvolvido a metalurgia, suas armas eram simplesmente lanças e flechas. Isso tornou a tomada do território pelos espanhóis relativamente fácil e, após a conquista, a população da região caiu drasticamente, principalmente por causa de doenças infecciosas trazidas da Europa.
O norte da América do Sul e parte da América Central faziam parte do território espanhol chamado de Reino de Terra Firme e, para uma melhor administração, começou a ser dividido em províncias. Então, em 1527, a província da Venezuela. No ano seguinte, a província da Venezuela é cedida aos alemães como pagamento de uma dívida do rei Carlos I da Espanha com o banqueiro alemão Bartolomeu Welser. A motivação alemã para aceitar o território como pagamento foi a busca da lendária cidade de Eldorado. A província passou a se chamar Klein Venedig, Pequena Veneza em português, se tornando a parte mais significativa da colonização alemã nas Américas. O empreendimento foi liderado inicialmente por Ambrosius Ehringer, que fundou em 1529 a cidade de Nova Nuremberg, renomeada mais tarde para Maracaibo. Em 1546, Bartolomeu Welser é morto e a província da Venezuela volta para o domínio espanhol, fazendo parte do vice-reino da Nova Espanha. Em 1567, Caracas é fundada e 10 anos depois se torna a capital da província da Venezuela. Em 1636, as ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire são perdidas para os holandeses. Até meados do século XVI, pouco mais de 2.000 europeus viviam na região da atual Venezuela. Nessa época, são abertas algumas minas de ouro na região de Yaracuy, e isso levou à introdução da escravidão, primeiro dos povos indígenas e depois de africanos importados. Mas o primeiro sucesso econômico da região foi com a criação de gado graças às planícies gramadas da região. Apesar disso, a sociedade pouco se desenvolveu, tendo a ser formada por poucos latifundiários espanhóis e pastores indígenas, que lembravam bastante o feudalismo primitivo. Durante os séculos XVI e XVII, as cidades venezuelanas foram muito negligenciadas pelos espanhóis, que preferiam investir mais sobre as minas de ouro e prata dos vice-reinos de Peru e da Nova Espanha do que nas remotas sociedades agrícolas da Venezuela. No século XVIII, se formou uma segunda sociedade venezuelana ao longo da costa com o estabelecimento de plantações de cacau, que se tornou o principal produto de exportação da Venezuela e resultou no aumento do número de escravos africanos. Em 1717, é criado o vice-reino de Nova Granada, ao qual a província da Venezuela passou a fazer parte. A região da Venezuela foi a região da América Espanhola que teve mais contato com a Europa através das ilhas britânicas e francesas do Caribe. Isso acabou de alguma forma transformando Caracas em uma potência intelectual que em 1721 inaugurou a Universidade Central da Venezuela, ensinando latim, engenharia e medicina. Em 1777 é fundada a Capitania Geral da Venezuela e tendo como primeiro governador Luiz de Gonzaga e Amézaga. Para arrecadar fundos para a defesa da região contra os britânicos, as autoridades espanholas decidiram aumentar os impostos, o preço da aguardente e do tabaco. Isso levou à revolta dos comuneiros da Nova Granada em março de 1781, que se estendeu até a Venezuela e durou até outubro do mesmo ano, quando foi contida. Essa revolta é considerada a precursora dos movimentos de independência da Venezuela. Em 1797, a Capitania Geral da Venezuela perde a oportunidade para o Reino Unido. Nessa época, a população venezuelana já era estimada em aproximadamente 900 mil habitantes e a negligência dos espanhóis com a colônia venezuelana fez com que aumentasse o interesse dos intelectuais venezuelanos pelo aprendizado e, inspirados na Revolução Francesa e na independência americana, Manuel Gual e José María Espanha realizaram a primeira conspiração organizada contra o regime colonial na Venezuela, mas que também não teve sucesso. Só que em 1808, chega em Caracas a notícia dos colonos da Espanha durante as guerras napoleônicas e esses acontecimentos motivaram os venezuelanos a lutar pela independência do país, levando ao início da Guerra de Independência da Venezuela em 1810. Em 1811, liderada pelo Marechal Francisco de Miranda, 7 das 10 províncias venezuelanas declararam independência, dando origem à Primeira República da Venezuela. Porém, essa república durou apenas até 1812, quando, com a ajuda de um terremoto que atingiu povoações rebeldes, é recuperada pelos espanhóis na Batalha de la Vitória. Só que a luta pela independência continuou, dessa vez sob o comando do líder militar Simón Bolívar, e já no ano seguinte é declarada a Segunda República da Venezuela, mas novamente é retomada pelos espanhóis ainda neste mesmo ano. Em 1817, Simón Bolívar estabelece a Terceira República da Venezuela, que
que durou até 17 de dezembro de 1819, quando a Venezuela se une com a nova aliança para formar a República da Grã Colômbia, e depois de mais 2 anos de guerra, conquistam definitivamente a independência da Espanha. Então, em 1826, José Antônio Paes dá início ao processo de separação da Venezuela, e em 1830, a Venezuela se separa da Grã Colômbia, conquistando finalmente a sua soberania como Estado da Venezuela, dando início ao período conhecido como Quarta República e tendo Paes como o primeiro presidente do país. Nos primeiros anos do seu governo, a Venezuela conseguiu fortalecer sua economia, enfraquecida pelos anos de guerra, mas uma turbulência política a partir da década de 1840 levou a uma guerra federal que durou de 1858 a 1863 e matou centenas de milhares de pessoas, um número assustador, já que o país tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes nessa época. Em 1864, com uma nova Constituição, são estabelecidos os Estados Unidos da Venezuela. Em 1891, é definida através de um tratado a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Em 1895, a Venezuela enfrentou uma crise internacional que ficou conhecida como a Crise da Venezuela de 1895, causada por uma longa disputa com o Reino Unido pela posse do território da Guiana Esequiba, e em 1899, a maior parte do território cedido aos britânicos. É formado o território da Venezuela como conhecemos hoje. Antes da Primeira Guerra Mundial já se sabia das grandes reservas de petróleo da Venezuela, já que o petróleo praticamente escorria de infiltrações por todo o país e chegou a formar naturalmente um lago de asfalto. Essas condições vantajosas atraíram companhias estrangeiras e em 1920 o país já era o maior exportador mundial do produto. Com a Constituição de 1953, a Venezuela muda de nome, se tornando a República da Venezuela. Depois de um período marcado por ditaduras, em 1958, Rómulo Betancourt, do Partido de Ação Democrática, é eleito de forma honesta e a Venezuela entra em um período democrático. Nesse período, foram lançados planos de modernização agrícola e industrial e de promoção da saúde e educação. Apesar disso, o governo de Betancourt foi abalado por várias tentativas de golpe e ele chegou a sofrer um atentado em 1960. Nesse ano, as relações com Cuba ficaram abaladas depois do apoio de Fidel Castro à guerrilha venezuelana. Betancourt foi substituído em 1964 por Raul Leone e a democracia se manteve no país. Um novo período de prosperidade na indústria petrolífera se iniciou e acelerou projetos econômicos e sociais do governo que em poucos anos construíram uma poderosa indústria petroquímica. Em 1968, Rafael Caldeira, da oposição social cristã, é eleito e no seu mandato o governo passou a deter o controle sobre bancos privados estrangeiros e sobre a indústria de gás natural e melhorou as relações com Cuba e a União Soviética. Em 1973, Carlos Andrés Pérez, da Ação Democrática, assume o poder e no seu governo a boa relação com os Estados Unidos e a alta do preço do petróleo causada pela guerra árabe-israelense quadruplicou o lucro da Venezuela com a venda do petróleo. Ele estatizou a indústria de minério de ferro em 1975 e a de petróleo no ano seguinte. Diante dessa ótima fase econômica, uma onda consumista tomou conta do país e a frágil estrutura econômica do governo foi incapaz de absorver isso, levando o país a um aumento da inflação e dando início a uma crise econômica. Para aumentar a crise, uma queda no preço do petróleo no início dos anos 1980 levou a uma agitação social. Com o aumento da instabilidade econômica,
o governo de Jaime Luzinck lançou um programa de austeridade econômica impopular. Houve um aprofundamento do seu governo e a Venezuela suspendeu o pagamento da dívida. Em 1988, Carlos Venezuela foi novamente e mesmo com várias medidas não conseguiu conter a crise no país, levando a greves dos trabalhadores e conflitos sociais. Então, em 1992, um grupo de oficiais militares do Movimento Revolucionário Bolivariano dos Andes, sob o comando do coronel Carlos Dias, tentou levar adiante um golpe de Estado, usando a crescente raiva pelas medidas de austeridade para justificar o golpe, mas as tropas forças do presidente acabaram levando Hugo Chávez à prisão, onde permaneceu por 2 anos. No entanto, esse episódio acabou tornando Chávez famoso. Em 1993, Pérez é acusado de corrupção e destituído do cargo por um processo de impeachment. Nos anos seguintes, a Venezuela, que tinha o maior rendimento por habitante da América Latina, foi ultrapassada por vários países sul-americanos, como Argentina, Uruguai e Brasil. Tradicionais, o líder do fracassado golpe de 1992, Hugo Chávez é eleito, conquista a Quinta República e a Venezuela passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Uma nova constituição foi criada, a 26ª do país, mudando as estruturas políticas, econômicas e jurídicas, aumentando o tempo de mandato do presidente de 5 para 6 anos e passando a permitir uma reeleição consecutiva. Durante seu governo, Chávez promoveu a estatização de vários setores da economia, como a siderúrgica Sidor, responsável pela produção de 85% do aço do país, e a empresa Petróleos de Venezuela, o que levou a uma grave crise política depois que Chávez demitiu os gestores da empresa e substituiu por pessoas de sua confiança. Hugo Chávez também realizou a expropriação de 60 empresas da área petroleira, além de diversas propriedades privadas. E políticas públicas que aumentaram a parcela da população atendida pelos serviços de saúde e educação. Esses programas sociais acabaram garantindo a Chávez um forte apoio da população mais carente, o que ajudou a manter Chávez no poder até a sua morte em 5 de abril de 2013. Com a morte de Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro do Partido Socialista Unido da Venezuela assume o poder. A situação da Venezuela se agrava consideravelmente e em 2014 a Venezuela já estava mergulhada na pior crise de sua história. A fome se tornou um problema grave no país e, além de uma crise política e econômica, uma crise humanitária atingiu o país. Com indícios claros de autoritarismo, Nicolás Maduro é acusado de abuso de poder, perseguições a opositores, tortura e até execuções. Enquanto isso, Maduro se defende colocando a culpa da crise venezuelana no imperialismo norte-americano e teria a intenção de sabotar o país. Em 2016, Maduro obtém da Suprema Corte, uma instituição totalmente aparelhada desde os tempos de Chávez, a decisão de retirar o poder de atuação do Legislativo. E em 2018, Maduro é reeleito com quase 68% dos votos em uma eleição polêmica, repleta de irregularidades e marcada pela maior abstenção da história do país, com mais de 54% dos eleitores não comparecendo às urnas. Os opositores se recusaram a reconhecer Maduro como presidente e Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declara presidente recebendo o reconhecimento imediato de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colômbia e Peru. E em seguida, do Reino Unido, França, Alemanha e mais 50.